Olá, aluno. Rafael Moreno, professor de Física. A gente vai continuar nosso curso de cinemática falando sobre movimentos acelerados em física. Movimentos acelerados em cinemática e em física são essencialmente movimentos em que a velocidade do corpo está mudando com o tempo. Para exemplificar, a gente vai estudar um corpo que cai. No plano de fundo vai ter uma questão do PSC. Então, vamos ler o enunciado juntos. Considere a situação na qual um vaso de plantas mal colocado na sacada da varanda de um apartamento cai, atingindo o solo após 3,5 segundos. Desprezando o arrasto do ar sobre o vaso, podemos afirmar que a velocidade com que o vaso atingiu o solo e a altura da qual ele caiu valem respectivamente, e eis as alternativas. Só um aviso, aluno. Então, nesse vídeo eu vou demonstrar duas expressões de cinemática que vão ser muito recorrentes em problemas de física de primeiro ano. E para isso eu vou precisar utilizar alguns recursos de matemática que talvez tu ainda não tenha tido a oportunidade de desenvolvê-los satisfatoriamente. Eu espero que tu não fique muito desconfortável com isso. Com o tempo, essas coisas vão fazendo mais sentido para ti, tudo bem? Não se preocupe, tente entender só como eu uso essas expressões para resolver o problema que eu me proponho, ok? Bom vídeo e até mais. Utilizar os recursos que a gente já desenvolveu até agora. Eu vou usar o recurso de gráfico que a gente já viu na aula anterior. Essa aula vai fazer parte de uma playlist de cinemática daqui desse canal. Vou colocar alguns links na descrição. Vamos partir de um gráfico de velocidade por tempo. A gente estudou o movimento de corpos que a velocidade não mudava com o tempo. E o jeito de representar isso era uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, por exemplo, se esse corpo tem velocidade v no momento t0 e no momento posterior t1 ele vai ter v, no momento t2 ele vai ter v, ou seja, a velocidade não muda com o tempo. Não é muito coerente com um corpo que está caindo. A gente sabe que quanto maior o tempo de queda, mais velocidade esse objeto vai ter. A gente vai redesenhar esse gráfico considerando o aumento constante de velocidade de queda. A gente vai melhorar isso desse jeito, que é uma função do primeiro grau. Então, note, no tempo t0, a gente tem velocidade igual a v0. No momento t1, a gente tem velocidade igual a v1, que é maior que v0. No momento t2, a gente tem a velocidade v2, assim sucessivamente até uma velocidade final. Considera, assim, o aumento da velocidade com o tempo, graficamente. A gente vai usar um pouquinho da matemática que a gente já conhece, especialmente de trigonometria. A gente aprendeu a correlacionar as grandezas através de tangente. Então, eu espero que você consiga observar um triângulo que eu desenhei bem aqui para vocês. E também, em função desse ângulo, escrever a relação trigonométrica tangente. A gente pega cateto oposto por cateto adjacente, divide um por outro. Nesse caso, o cateto oposto vai ser a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial, e o tempo vai ser justamente o cateto adjacente. E assim a gente tem uma relação entre duas grandezas diferentes. Essa razão de variação de velocidade por tempo é o que a gente chama de aceleração em física. A aceleração vai ser igual à variação de velocidade por tempo. E isso, a aceleração vai ser medida em metros por segundo ao quadrado. Afinal, velocidade é medida em metros por segundo. Se a gente dividir metros por segundo, a gente vai ter metros por segundo ao quadrado. Como geralmente a gente quer saber a velocidade final nesse tipo de problema, a gente só vai isolar o VF nessa igualdade. Então a gente pode escrever essa função desse jeitinho. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais o produto da aceleração pelo tempo. Aí a gente vai voltar para o nosso problema carregando essa informação. A gente considera que o corpo começou a cair do repouso, então essa velocidade inicial vai ser zero. E a gente sabe que a aceleração de queda de todo o corpo é sempre a da gravidade. Então todo o corpo cai com a mesma aceleração que é a da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa informação geralmente é dada nos problemas de vestibulares, tá? Não se preocupe tanto memorizar, mas um número simples não é tão complicado. Acabei de falar de aceleração da gravidade e a gente vai retomar esse tópico várias vezes no futuro, tentando explicar a origem dessa aceleração, ok? Para hoje, basta você entender e guardar no seu coração que a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Volte para o vídeo. Na aceleração, a gente vai colocar esse 10 metros por segundo ao quadrado. Esse tempo vai ser o tempo de queda, que foi dado lá no
no enunciado aqui 3,5. Substituindo os valores, 10 vezes 3,5, 35 metros por segundo. Lembra da unidade. A gente já pode eliminar a letra A das alternativas. A gente poderia eliminar a letra D e E, ainda não, pois são alternativas que estão em km por hora e a gente não sabe se vale 35 metros por segundo ainda. Deixa guardado aí. Vamos continuar com outra pergunta, que é a altura da qual ele caiu. O gráfico terminou assim, eu vou precisar dar uma simplificada no gráfico. Lembra que o gráfico é para te ajudar, então tu podes construir o gráfico omitindo algumas informações. Para esse nosso próximo passo, é suficiente desenhar a reta, as velocidades iniciais e finais desse corpo. Eu preciso que tu lembres também, na aula em que eu correlacionava a variação da posição com a área sobre a curva, e em que vai estar na descrição dessa aula. Então, a área sobre a curva, nesse problema, vai ser essa área em lilás. Para simplificar, eu vou recolorir esta área como sendo um retângulo mais um triângulo, que são figuras geométricas mais simples de serem calculadas. Então, a variação da posição vai ser igual à área desse retângulo mais a área desse triângulo. A área do retângulo a gente sabe que calcula com o produto de base vezes a altura. E a área do triângulo a gente sabe que é base vezes a altura sobre 2. Se a gente der uma olhada nesse retângulo, essa base dele vale t e essa altura vai valer v0. Então a gente vai considerar que a área vai ser igual a t vezes v0. Vamos substituir lá na nossa funçãozinha, dizendo que a variação da posição vai ser igual a v0 vezes t. A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos agora pensar na área do triângulo. A base ainda vai ser o tempo e a altura vai ser a diferença entre velocidade final e inicial, sobre 2, que é da fórmula de cálculo de área de triângulo. Substituindo a função, a gente vai ter essa expressão. Mas a gente já viu uma outra fórmula de calcular a velocidade final, que é justamente velocidade final é a velocidade inicial mais o produto da aceleração pelo tempo. Então a gente vai substituir nessa expressão e eu vou reescrever tudo do mesmo jeito, só mudando esse VF. Então a gente vai ter dentro do parêntese V0 mais AT menos V0. Como o V0 se repete com sinal trocado, a gente pode cortar um pelo outro. Então a gente vai ter dentro do parêntese somente o AT, o produto de aceleração por tempo. Eu posso fazer T vezes AT e eu vou ter AT quadrado. Então, como geralmente tu queres saber a posição final nesse tipo de problema, a gente vai reescrever isso como geralmente aparece nos teus livros de física. A posição vai ser igual à posição inicial, mais o produto da velocidade inicial pelo tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, vamos voltar para o nosso problema. Vamos apagar algumas informações que não são tão importantes nessa segunda etapa, arredar um pouco o prédio, escrever a função que vai resolver o problema. Só lembrando, a velocidade inicial é 0 e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como a velocidade inicial é 0, a gente pode retirar aquela parcela central e a gente vai reescrever isso como sendo a variação da posição vai ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Passei a posição inicial para o outro lado, porque essa diferença vai ser justamente o deslocamento do vaso. Então, é justamente a altura do prédio, ok? E é justamente o que a gente quer saber. Aceleração vezes o tempo ao quadrado. A gente já sabe que a aceleração é 10 e a gente já sabe que o tempo é igual a 3,5. Então, a partir de agora é só continha. 10 dividido por 2 vai dar 5 e 3,5 ao quadrado de cabeça vai ser 12,25. A multiplicação de um pelo outro vai dar 61,25. E a partir daí a gente já consegue eliminar mais algumas alternativas, a letra C e a letra E. Temos um pequeno impasse. A gente precisa saber quanto é que vale esse 126 km por hora em metros por segundo, ou o contrário. Então, vamos apagar algumas coisas e colocar aqui 126 km por hora. Tu sabe que esse prefixo quilo vale 1000. Então, quando tu tem 1 km, tu tem 1000 metros. E 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Como tu quer converter para metros por segundo, tu vais fazer que esse quilo vale 1000 e que cada hora tem 3.600 segundos. Pode cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E se tu fizeres essa conta com calma e paciência, tu vai chegar que este valor
é 35 metros por segundo. Eventualmente, algum problema que tu vai encontrar no futuro vai pedir essa conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. E aí, tu percebeu que bastou dividir o valor em quilômetros por hora para 3,6. É essencialmente isso que a gente fez, para ter o valor em metros por segundo. E se eu quiser fazer o contrário, basta eu multiplicar o valor em metros por segundo por 3,6. No caso, eu iria multiplicar 35 vezes 3,6, ok? Eu geralmente faço assim, coloco 1000 no lugar do quilo, coloco 3.600 no lugar de hora, para converter para segundo, e faço a conta desse jeito, tá? Mas você pode memorizar e fazer como tu achares mais eficiente. Ou seja, 126 km por hora é a mesma velocidade que 35 metros por segundo. As duas alternativas estão corretas e, consequentemente, essa questão foi anulada ano passado pela banca que organizou essa questão. Então, resuminho da aula, a gente falou sobre a cinemática, sobre a descrição de um movimento de um corpo que está caindo. A gente desenvolveu uma fórmula para velocidade no movimento acelerado. A gente desenvolveu uma fórmula para posição para o movimento acelerado. Você deve ter notado que todas as expressões que eu apresentei para vocês dependem do tempo de alguma forma. E eventualmente vai aparecer algum problema que a gente não tenha o tempo para utilizar como recurso. Então na próxima aula eu vou te apresentar uma expressão que não vai ter tempo lá na sua composição, ok? Não perca o próximo vídeo. Até mais e obrigado por ter assistido. E a gente resolveu uma questão do PSC. Espero que tu tenha gostado da aula. Sempre muito respeitosamente, professor Rafael Moreno.